nós recebemos uma série de propostas da plenária. Como a gente previa, não vai dar para responder todas. Eu vou começar pelas genéricas. Há um pedido do colega Dr. Lisboa, de Sergipe, para que os candidatos apresentem um breve currículo, né? Vamos dar 2 minutos para cada candidato se apresentar naquilo que é mais importante no seu currículo, né? Inicialmente, doutor Eduardo, pode ser? Bom, meu título mais importante é de pediatra, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sou pediatra há 30 anos. Até hoje eu milito em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, como pediatra. Fui chefe de serviço do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Por mais de 5 anos, implantei o serviço de pediatria, implantamos a residência médica de pediatria do referido hospital. Depois nós tivemos a satisfação de coordenar os programas de residência médica até o início desse ano, quando eu entrei em licença-prêmio e já entrei na minha aposentadoria, para que eu tivesse mais tempo de me dedicar à SBP. Nesse interim, eu também fui pediatra, fazia sala de parto, atendia convênios na minha cidade, presidi a minha Associação Médica de Nova Iguaçu. Dali eu fui presidir a Sociedade Médica do Estado, onde podemos fazer um trabalho muito importante. Participei de uma diretoria do Conselho Regional, do Conselho Regional de Medicina. Fui diretor, vice-presidente da Associação Médica Associação Médica Brasileira, diretor de defesa profissional da Associação Médica por 2 mandatos. Participei de várias diretorias da Sociedade Médica e todo esse tempo a minha atividade profissional foi atender criança no consultório. Hoje eu tenho a satisfação de estar atendendo a 2ª geração. Então esse é o meu currículo. Participei, e vocês conhecem o meu currículo na Sociedade Brasileira de Pediatria, convidado em 98 por Lincoln Freire para assumir a diretoria de planejamento, a diretoria de patrimônio da SBP. Lá pude participar da transformação administrativa da Sociedade Brasileira de Pediatria. 2 minutos, obrigado. Ok, deixa eu só completar aqui. Fui secretário-geral por 2 mandatos e atualmente vice-presidente. Então eu tenho uma satisfação muito grande de ter prestado esse serviço até hoje à sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Doutor José Ornes, por favor. Bom, eu sou neonatologista e intensivista pediatra. Eu fiz algumas formações na área de pós-graduação, na área de gestão pública, de gestão hospitalar, de gestão do SUS, em medicina do trabalho, e fiz um mestrado em pediatria na UFMG. Já fui presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, trabalhei nas 2 gestões do Dr. Lincoln e na primeira gestão do Dr. Dioclésio. Eu fui coordenador, ajudei na administração da primeira gestão, coordenei a reanimação neonatal 2 gestões, fui professor universitário até dezembro de 2008, numa faculdade privada de Minas Gerais, diretor dessa faculdade, fui pró-reitor da universidade privada e agora, a partir de janeiro, eu estou sendo secretário de saúde de uma cidade próxima a Belo Horizonte. Meu trabalho sempre foi em Minas Gerais, mas sempre trabalhando, olhando para o interior.
Ao mesmo tempo que eu trabalhava na UTI do Mater Dei como chefe, que eu fui fundador da UTI pediátrica do Mater Dei em Belo Horizonte, eu estava trabalhando na assessoria em UTIs pelo interior de Minas. Foi assim na cidade de Divinópolis, em Patos de Minas, em Juiz de Fora, em Barbacena. Eu sempre gostei de trabalhar na capital, mas nunca deixei de olhar para onde precisa mais, que era lá nos lugares mais difíceis de criar UTI. Então a minha característica foi sempre trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, fazendo isso, uma forma de levar alguns conhecimentos que eu tinha e aprendendo com os colegas aonde mais precisava. Então essa é a minha história, uma história de gestão pública, gestão privada e uma história também de ensino, que eu interrompi em dezembro de 2008, quando eu realmente me demiti da faculdade e resolvi morar numa cidade mais sossegada, mais tranquilo, cuidar da minha família, ficar mais próximo da minha família. É aí, eis que apareceu a discussão toda e eu estou voltando, querendo ter mais trabalho. Terminou, professor? Muito obrigado. Eu agrupei aqui um conjunto de perguntas que dizem respeito aproximadamente ao mesmo tema e que são endereçadas aos dois candidatos. Eu vou ler essas perguntas e, como a resposta é um pouquinho maior, acho que a gente dá uns 5 minutos para cada um responder. Como Leonardo Falsi pergunta como os colegas, Dr. Orleans e Dr. Eduardo, lidarão com a preocupante falta de pediatras no pronto atendimento de hospitais. Outra pergunta da colega Débora Mello: o que as duas chapas farão em relação aos acadêmicos que estão dando plantões no lugar de pediatras? Acadêmicos e não residentes. Uma pergunta que não está identificada, mas hoje se sabe que existem vários médicos não pediatras exercendo essa atividade em pronto-socorro. Conheço, inclusive, dermatologistas e otorrinos. Como coibir ou iniciar uma fiscalização a esse respeito, se isso não é uma demonstração de desvalorização da nossa classe? Uma outra pergunta não está identificada, diz: está cada vez mais visível a desvalorização do médico pediatra. Médicos do Programa de Saúde na Família brincando de pediatria. Residências em pediatria sempre sobrando vagas. E o verdadeiro pediatra deixando de lado seu amor pelo trabalho. Como as duas chapas concorrentes pretendem reverter a situação? E, finalmente, o pediatra vem progressivamente tendo o valor da consulta corroído, ao contrário de outros especialistas como otorrinos, oftalmo, etc. Pergunto aos dois candidatos: não é hora de tentar uma mobilização nacional, forçando os planos de saúde, inclusive Unimed, a reconhecerem o valor do pediatra e a necessidade de uma melhor remuneração? Vamos continuar só negociando? Augusto Barbosa, sócio há 30 anos. Eu acho que essas perguntas estão todos sobre o mesmo tema, né? Eu vou inverter a ordem agora, passar primeiro para o doutor José Orleans da Costa. Por favor. Obrigado, então. Parte das 5 que eu consegui anotar das questões é uma questão que nós estamos passando no país inteiro. Nós que temos viajado, eu, Eduardo, todo mundo tem viajado em tempo fazendo campanha e visitando. É a dificuldade realmente de ter pediatra nos vários postos de trabalho. Nós temos hoje os postos de trabalho, especialmente no pronto-socorro. Essa é uma questão grave, porque os pronto-socorros hoje, todos eles, públicos ou privados, nós temos um excesso de pacientes esperando consulta. Mesmo nos privados, nós temos aí pacientes que esperam, às vezes, 3, 4 horas de convênio, esperando para consulta, e vários pronto-socorro com escala vazia, que não tem pediatra. Por que não tem pediatra? Tem pediatra.
Tem gente formando, é evidente que tem gente formando. O problema é que os pediatras começaram a olhar é o seguinte: não é possível nós ficar